Então, dado uma base ordenada, o que nós podemos fazer, né? A mesma coisa que a gente fez anteriormente. Define um isomorfismo entre V e um Rn, certo? E agora esse isomorfismo vai estar unicamente determinado pela base ordenada, tá? Então, como que ele é feito? Se pegar o iésimo elemento da nossa base, agora faz sentido falar na ordem dele, então faz sentido falar no iésimo, ele é elevado no iésimo elemento da base canônica de Rn, onde n é a dimensão do espaço V. Então, mais explicitamente, como que o isomorfismo tal, definido pela base ordenada, é determinado em vetores arbitrários do nosso espaço V. É por linearidade, né? Um isomorfismo, quando é determinado numa base, ele se estende. Desculpa, uma função linear, quando a gente define ela somente na base, está dizendo que ela se estende linearmente para os outros elementos do espaço vetorial. Então, se quiser calcular esse isomorfismo num vetor V, primeiro passo, tem que escrever o vetor como combinação linear dos elementos da base. Ok? Tem que achar quem que são os coeficientes alfa i, tais que essa expressão aqui é válida. E daí, quem que é a imagem do vetor V pelo isomorfismo tal? Por linearidade, reescreve isso aqui como um somatório, né? Como esse somatório. A gente pode passar a soma para fora e também os produtos por escalar para fora. E tal de BI é EI, por definição. E olha só o que aparece. Aparece exatamente a coluna, a matriz coluna, o vetor, caso você queira, que tem na iésima, na primeira entrada, o número que está sendo multiplicado pelo primeiro vetor da base B, pelo B1, nessa expressão aqui. Na segunda entrada, eu tenho o alfa 2, que é o número multiplicado pelo vetor B2, nessa expressão aqui. E similarmente para os outros alfa i's, tá? A gente chama as coordenadas desse vetor das coordenadas do vetor V com relação à base B. As coordenadas de um vetor com relação a uma base ordenada são os números α1, α2 até αn, tais que essa expressão aqui é válida. Como os vetores B minúsculos são elementos de uma base, então esses alfa i's eles são unicamente determinados. E também eles têm que estar apresentados na ordem correta, porque a base B ela é ordenada, ok? Então, esse isomorfismo aqui, ele tem um nome, tá? Ele depende da base ordenada que é dada. Então a gente chama o isomorfismo B coordenado, de novo, esse nome não vai ser tão utilizado aqui, mas o nome dele é o isomorfismo coordenado pela base B, pela base ordenada B, que é o isomorfismo do espaço V para Rn, que leva o iésimo vetor da base, o iésimo vetor da base canônica, né? E o vetor coordenada de um certo vetorzinho do nosso espaço vetorial, ele é o vetor que tem as coordenadas dele com relação à base, né? É a imagem do nosso vetor pelo isomorfismo coordenado. E daí, às vezes, a notação que nós vamos utilizar é a seguinte: vetor coordenado de um vetor coordenada, desculpa, às vezes é chamado de matriz coordenada de um vetor V do nosso espaço vetorial V maiúsculo, vai ser denotado por colchetes ao redor do nosso vetor, e eu vou botar a base ordenada, que está fixada, como um superíndice, tá? Às vezes é utilizado ela como um índice, se põe a base embaixo ao invés de botar em cima, mas botando em cima faz algumas formulinhas que nós vamos ver mais para frente ficarem mais bem comportadas, tá? É mais condizente com o resto do conteúdo.